Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou uma felicidade nessa noite. Há uma presença tão poderosa do Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite, uma presença e uma unção, e eu peço a Deus que essa unção permaneça sobre nós, não somente nesse culto, amém? É muito bom estarmos com essa unção e com essa presença, mas que essa unção e essa presença caminhem conosco durante o ano de 2024, e possamos experimentar esta glória poderosa do Senhor sobre nós. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Salmo 124, se você pode, por gentileza, abrir o Salmo 124, a Ana vai nos ajudar ali, projetando também, e eu quero fazer uma exposição desse Salmo com vocês, olhando para ele como se nós estivéssemos olhando para o ano de 2024, amém? Então nós vamos estar olhando para os Salmos, olhando para aquilo que a Palavra de Deus nos apresenta, mas queremos olhar para o ano de 2024, pela perspectiva daquilo que o salmista nos diz a respeito deste próximo ano, amém? E assim diz a palavra do Senhor no Salmo 124, a partir do versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Aleluia. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Todo o novo ciclo representa uma janela de oportunidades, de novas realidades, de crescimento e desenvolvimento. Todas as vezes que nós olhamos para o ano novo, nós vemos oportunidades, possibilidades, crescimento, quantas coisas nós podemos desfrutar e experimentar no próximo ano, no novo ciclo que Deus abre para nós. E sem sombra de dúvidas, também reservam seus riscos e ameaças. E ao olhar para este salmo, nós podemos observar alguns ensinos que, aplicados às nossas vidas, serão chave para o nosso êxito no ano de 2024. Eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia, se você pode, olhar bem detidamente para a sua Bíblia, se ela está em papel. Você vai observar que os 2 primeiros versículos, eles se iniciam da mesma maneira. Ele começa dizendo assim: não fosse o Senhor. O versículo 1 e o versículo 2 dizem exatamente a mesma coisa, ele tem o mesmo início, dizendo assim: não fosse o Senhor. Queridos, nós precisamos compreender que nós somos totalmente dependentes da mão poderosa do nosso Deus. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós vamos caminhar em caminhos áridos, ou seja, caminhos que não produzem frutos, caminhos que podem até trazer a falsa ilusão que estamos indo bem, mas o final deste caminho será um caminho de morte, de tristeza. Por quê? Porque somos totalmente dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós precisamos viver uma vida de dependência do Senhor. Sem o Senhor nós estamos vulneráveis. Sem o Senhor nós ficamos sem direcionamento e segurança. Andando por nós mesmos, nossa jornada será lenta e provavelmente infrutífera. Mas é interessante porque o salmista, ele diz algo muito lindo na continuidade dos mesmos versículos, porque ele diz assim: se não fosse o Senhor que estava ao nosso lado. Então o Senhor não está em um lugar qualquer.
o Senhor está cumprindo a promessa de Jesus Cristo que diz: eu sou o Deus Emanuel, o Deus convosco. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Ele está conosco todos os dias, Ele está conosco em todo o tempo, Ele está conosco em todo momento, Ele está conosco nos mostrando o caminho a seguir, Ele está conosco quando portas se fecham, Ele está conosco quando portas se abrem, Ele está conosco quando nós temos a provisão, Ele está conosco quando passamos necessidade, Ele está conosco quando experimentamos todas as coisas da nossa vida, porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber, até que eu venha. Nós temos o Espírito do Senhor conosco, por isso o salmista diz isso: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, um cuidado pessoal, muito próximo, como um Deus amoroso que zela por nossas vidas, temos o Senhor conosco, Ele se aproxima daqueles que o amam e que se submetem ao seu senhorio. Por isso, nos primeiros 2 versículos, ele começa dizendo assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diga Israel, nós somos o Israel espiritual de Deus. No ano de 2024, nós precisamos andar nesta segurança de que o Senhor será conosco e que Ele estará ao nosso lado. Por isso nós não precisamos temer, mas podemos andar em segurança. Mas compreenda uma coisa, queridos: Deus deseja andar comigo e com você. Amém? Mas nós podemos andar sozinhos. Ô pastor, mas como é que pode? Queridos, a palavra de Deus diz que quando Deus nos chamou para sermos seus filhos, a transformação que Ele fez na minha vida e na sua vida foi gerar em nós uma nova natureza. E essa nova natureza, a Bíblia diz e chama de filhos da obediência. Então os filhos da obediência andam com o Senhor ao seu lado. Ele não toma decisões para depois dizer: Senhor Jesus, eu tomei a decisão, e agora? Não. Tem muito crente, queridos, que está fazendo a oração ao inverso. Sabe qual é a oração ao inverso? Fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Não é essa a oração que Jesus nos ensina? A oração tem sido inversa: Senhor, eu já fiz a minha vontade, agora faz a sua vontade sobre a minha vontade. Irmãos, não funciona assim. Porque na verdade nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor se manifeste sobre a nossa vontade. Mas quando nós fazemos o inverso, nós deixamos de estar com o Senhor ao nosso lado e nós começamos a andar por nós mesmos. E aí são os momentos terríveis, onde geralmente, irmãos, nós nos damos muito e muito mal. Por quê? Porque quando andamos sozinhos, nós andamos fora da cerca, da sebe de proteção, da sabedoria de Deus que age em nosso favor. Quando nós nos submetemos ao Senhor e entendemos que Ele está ao nosso lado. Irmãos, é interessante. Eu amo o Senhor porque Ele se mostra presente em minha vida em pequenos detalhes, em coisas muito simples. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer grandes coisas, mandar um fogo assim, daquele, glória a Deus por isso, Ele continua mandando, não é, irmãos? Nós vimos aqui o fogo de Deus descendo essa noite, e glória a Deus por isso. Mas comigo Deus faz coisas assim muito pequenas, e às vezes até as pessoas falam: mas Marcelo, mas como é que você consegue ver Deus nisso? Deus cuida de nós em detalhes que nós nem pensamos e nem imaginamos. E na presciência dEle, ou seja, quando Ele já tem todos os nossos dias contados em suas mãos, e nós entendemos que nós submetemos as nossas vidas à contagem da vontade do Senhor sobre nós, e que Ele é que tem os planos perfeitos a respeito de nós, e diz a palavra do Senhor que são planos de paz e planos de vida, e nós nos submetemos a esses planos, e aprendemos a descansar no Senhor. Até a roupa que você veste, Ele diz qual você tem que vestir. Até que comida você vai comer, Ele vai te dizer. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para uma vida de total dependência dEle. De acordar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, me ensina o que eu preciso fazer hoje. E você já começa o seu dia glorificando a Deus e caminhando com Ele, para que Ele conduza
a sua vida nos seus caminhos. Mas é claro, queridos, que quando nós olhamos para este salmo, e nós olhamos o primeiro e o segundo versículo, nós ficamos muito felizes. Por quê? Porque nós temos a certeza de que Deus está ao nosso lado, que Ele caminha conosco. Mas quando nós olhamos para o versículo 3 em diante, ele diz assim: quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas nós temos um inimigo, que ele está sempre de pé contra nós. Talvez você não tenha só percebido, mas que ele está aí, ele está aí. A Bíblia diz que ele está como um leão, bramando a quem possa tragar. Então todos os dias alguém vem contra nós, enviado por aquele que é do outro lado, amém, irmãos? Mas olha o que ele diz aqui: quando os homens se levantaram contra nós. Muitas vezes não sabemos porquê, ou não conseguimos compreender as razões, mas o que precisamos ter consciência é que muitas vezes nós somos perseguidos. Lembre-se o ensinamento de Jesus quando ele diz: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome. Sabe quando as pessoas dizem assim: mas lá vem o crentinho? Que para algumas pessoas isso fere a alma, porque você ama o Senhor, porque você teme o Senhor, porque você quer viver de um modo agradável ao Senhor, mas isso tem sido motivo de chacota. Sabe quando dizem assim: mas como assim você vai viver só com a sua mulher? Só com uma e está feliz? Meus irmãos, quando as pessoas começam a ridicularizar você porque você escolheu andar debaixo do temor do Senhor e viver segundo a vontade do Senhor e não viver segundo a vontade dos homens. Quando os homens se levantarem contra nós, muitas vezes apenas pelo fato de tememos e seguimos a Deus, nós enfrentamos oposições e perseguições. Mas vejam que o salmista não diz que foram perseguições qualquer. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a palavra alma escrita 3 vezes. Na verdade, foi uma investida dos inimigos que se levantaram contra o salmista, procurando tragar a vida dele, a alma dele, a essência dele. Meus irmãos, quantas vezes nós seremos colocados à prova na nossa vida, porque os inimigos se levantarão contra nós, para dizer: você vai continuar assim, vivendo assim, dessa forma? Será que você não está vendo que você está perdendo tempo de viver assim? Que portas vão se fechar porque você vive dessa maneira? Será que você não entende que se você fizer concessões, se você mudar um pouquinho o seu jeito, vai ser mais fácil de você ficar no emprego? Para quê? Para agradar a homens e desagradar a Deus? Por que você conduz a sua empresa assim? Por que você não faz, aquelas coisinhas naturais que todo mundo faz, mas que o crente não faz? Porque o crente não é meio crente, como falou nessa manhã o profeta que pregou a nós. Nós somos verdadeiramente cristãos e seremos idôneos. Idôneos, por quê? Porque aquele que habita em nós é santo, puro e bom, e nós andaremos em santidade, pureza e bondade, porque é isso que se manifesta na vida daqueles que amam e que temem ao Senhor. Mas meus irmãos, entendam isso. Olha o que o salmista diz: nos teriam engolidos vivos. Quantas vezes são lutas que vêm contra nós, que nós achamos que nós vamos morrer fisicamente falando. Mas a principal morte é quando ele fala a respeito da ira que se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, a nossa alma teria passado a torrente. Ele está dizendo aqui das emoções que foram devastadas. Meus irmãos, quantas pessoas não estão sendo feridas nas suas emoções? Por palavras, por comportamentos, por atitudes. Pessoas que estão lutando com o Senhor para manter os seus corações no Senhor, mas as investidas do maligno contra a alma, contra as emoções, contra o centro daquilo que nos faz ter alegria, tem sido solapado pela mão do inimigo. Mas quantas pessoas estão lutando? Águas impetuosas
teriam passado por sobre a nossa alma. Tristeza, abatimento. Muitas investidas vêm buscando destruir nossas vidas. Muitas procuram desanimar a nossa alma, gerando tristeza. Outras investidas visam trazer medo, porque o medo nos paralisa. E tentam nos paralisar para que nós não possamos viver segundo a vontade do Senhor. Muitas investidas são emocionais. Quando estamos emocionalmente vulneráveis, nos tornamos mais facilmente atingidos. Preciso fazer um parênteses aqui, meus irmãos e minhas irmãs casais, amém? Os casais estão comigo aqui nessa noite? Diga assim, amém. Meus irmãos, entendam uma coisa. A mulher é proteção do marido, amém? Mas o marido é proteção da mulher. Por que você acha que o inimigo tem se levantado contra as famílias e contra os casamentos? Porque se ele destruir a mulher, ele destrói o marido, consecutivamente os filhos. Por isso Deus, na sua infinita graça, glória, sabedoria, poder, bondade, Ele traz mandamentos que protegem o casamento. Por quê? Porque digno de honra seja sobre todos o matrimônio, diz a palavra do Senhor em Hebreus. Digno de honra, digno de estar sendo cuidado. Nós precisamos velar pela alma das nossas esposas. Fortes, entendam isso. Nós somos responsáveis pelas emoções das nossas mulheres. Somos nós que vamos trazer estabilidade para as nossas esposas, através de palavras mansas, de amor, de sabedoria, de cuidado, de mansidão. Não somente palavras. Me perdoem, queridos, falar isso nessa noite. Eu sei que é uma noite que a gente quer fazer festa, amém? Mas palavras de aproveitadores, que só querem da mulher aquilo que ela pode saciar da sua necessidade. Sua mulher não precisa disso. O que sua esposa precisa são de palavras que alimentem a alma dela de esperança, de segurança e de paz. E o resto ela fará, porque você está cuidando dela emocionalmente. Palavras de amor, de carinho, de gratidão, de bondade. Mas minhas irmãs, vocês também precisam ajudar os irmãos, amém? Deixa os irmãos entrar em casa, amém, irmãos? Às vezes o marido chega em casa e já começa: você pagou o boleto? Você comprou pão? E pão? Tinha pão? Leite, você comprou leite? Leite? De cabra, de vaca? Ele não sabe, irmã. Eu não vou contar a respeito de um amigo meu, que seria muita coisa assim, falar do meu amigo que comprou tomate cereja, meus irmãos. E chegou com 2 pacotinhos, um de tomate e outro de cereja. Eu não vou contar que foi um amigo meu que fez isso, amém? A gente não sabe disso, irmãos. Mas glorifica a Deus, amém? Porque Ele trouxe o tomate e trouxe a cereja, amém, irmãos? Não era o que você queria, mas faz uma coisa nova com aquilo ali, amém? Não recrimina Ele não, glória a Deus. Faz uma coisa diferente, amém, irmãos? Sabe, queridas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes as nossas emoções, elas são atingidas de uma forma tão forte, como diz o salmista. Mas ele está dizendo aqui algo maravilhoso e glorioso. Por quê? Porque ele começa dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Diga assim: glória a Deus pela misericórdia. Pode falar, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Sabe aquelas palavras que você não soube falar para sua esposa ou para o seu esposo? Sabe que cobriu a vida dela ou a vida dele? Foi a bondade e a misericórdia do Senhor atuando sobre você e sobre a sua casa. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer em 2024 diferente do que fizemos até aqui. E nós seremos aqueles que vamos cuidar
das emoções uns dos outros, com palavras de amor, com palavras de sabedoria, com palavras de mansidão. Por quê? Porque nós vamos declarar isso: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós andaremos todos os dias na dependência do Senhor. Nós andaremos todos os dias na dependência do Espírito Santo do Senhor, para que o Espírito de sabedoria do Senhor venha sobre nós. Este ano será um ano de buscar ao Senhor para obter dele vida, crescimento, cuidado e proteção. Mesmo quando os homens se levantarem, nós não temeremos, porque o Senhor estará ao nosso lado. Então o salmista deixa claro o cuidado e a ação poderosa do Senhor, de cuidar daqueles que são seus, quando no versículo 6 ele diz assim: bendito o Senhor, que não nos entregou por presa aos dentes dele. Sabe o que tem guardado a sua casa? Sabe o que tem guardado a sua vida? Sabe o que tem guardado a sua empresa? Sabe o que tem guardado a sua alma? Sabe o que tem guardado você? Bendito o Senhor, bendito o Senhor, bendito o Senhor, que não tem nos entregue às garras do inimigo, aos dentes do inimigo. Mesmo quando ele vem ferozmente contra nós, bendito o Senhor, que opera milagres e maravilhas, e que nos cobre, que nos livra. E no ano de 2024, assim será, porque Ele estará ao nosso lado. Quando os homens se levantarem contra nós, nós não temeremos. Mesmo quando os inimigos, as bestas feras se levantarem, nós não temeremos. Por quê? Porque bendito é o Senhor, que nos guarda, que nos livra e que nos faz andar em segurança. Bendito o Senhor, que salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Sabe aquelas armadilhas que os inimigos põem para que nós possamos cair? O Senhor nos faz passar por sobre eles, e nós não ficamos presos nas armadilhas do inimigo. Por quê? Porque não fosse o Senhor, o bendito Senhor, que nos guarda e que nos livra. Ele cuidará de nós, porque Ele quebra o laço, e nós nos vimos livres. Aleluia! Nós viveremos no ano de 2024 na liberdade do Espírito Santo de Deus. Os nossos pés não estarão presos, os nossos pés estarão livres para correr, para pular, para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos livra. O Senhor nos tira do laço, o Senhor nos tira das armadilhas, e o Senhor nos faz em liberdade. Como diz a palavra do Senhor: aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são livres. Aleluia! E o salmista então encerra deixando claro aquele que cuida de nós, e a quem devemos buscar e recorrer somente, quando ele diz: o nosso socorro, diga assim: o meu socorro está em o nome do Senhor. Meus queridos, você não tem um nome qualquer. A palavra do Senhor diz em Filipenses que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Nem principados e potestades pode contra o poderoso nome do Senhor. E é este nome que é o teu socorro em 2024. Não é um nome qualquer, não é o nome de uma igreja, mas é o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que tem todo o poder para nos livrar dos laços do passarinheiro, que nos faz andar em liberdade. Ele é o nosso socorro, e é no nome dele. E ele encerra dizendo: Criador do céu e da terra, porque o nosso socorro vem do Senhor, aquele que tem todo o poder, e que recebeu o nome que tem todo o poder. Neste próximo ano, nós estamos profetizando como Igreja Batista Águia que nós viveremos pela fé mútua. Eu vou pedir, se possível, Ana, para que você projete o tema de 2024, pela fé mútua. Porque, queridos, na verdade nós precisamos compreender isso. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diga assim: o Senhor estará ao meu lado, mas o Senhor me usará para abençoar vidas.
Então não se trata de mim, não se trata de você, mas se trata de nós. A ação do Senhor será uma ação que vai produzir unidade e comunhão espiritual na igreja. Por isso nós estamos profetizando um ano de almas, de colheita de almas. Por quê? Porque o Senhor usará a minha vida e a sua vida para glorificar o nome dEle. E as pessoas correrão para saber o que é que você tem. E você vai poder dizer: bendito o Senhor que me livrou das garras do inimigo. Este Deus que tem todo o poder, o Deus que me curou, o Deus que me salvou, o Deus que mudou a minha sorte, é o Deus que vai mudar a sua sorte, vai te salvar e vai te resgatar. Por isso no ano de 2024 nós estamos falando pela fé mútua. Uma fé que se trata de comunhão plena entre o corpo de Cristo. Por isso o Senhor precisa de mim e precisa de você no ano de 2024. Será um ano onde nós seremos movidos para uma dimensão nova. Não somente de fé para mim. Porque, queridos, muitas vezes nós buscamos fé para nós. Mas precisamos entender que não é disso. Deus está falando de fé mútua, onde nós seremos esteios do Senhor para corações necessitados. Nós seremos aqueles que estarão com os braços estendidos para levantar os que estão caídos. Nós seremos aqueles que daremos os braços e os ombros para fortalecer aqueles que estão cansados. Mas nós não vamos desistir de ninguém. Pela fé mútua nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus e veremos uma igreja gloriosa, transformada para a glória de Deus. E ninguém ficará de fora. Será um ano no qual veremos o Senhor ao nosso lado, nos livrando das investidas do maligno, dos nossos inimigos, e um ano no qual o nome do Senhor será o nosso socorro. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus sobre você. Será um ano onde nós teremos o Senhor ao nosso lado, nos livrando das investidas do maligno, das investidas dos nossos inimigos, e um ano no qual nós veremos o nome do Senhor sendo o nosso socorro, para vivermos essa dimensão de fé mútua. Nós precisamos caminhar em íntima comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que produz tudo em todos. É o Espírito Santo que muda a sua perspectiva de olhar. É o Espírito Santo que te ensina como você deve viver. É o Espírito Santo que vela pela sua alma. É o Espírito Santo que está intercedendo pela sua vida com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar, é o Espírito Santo que está orando por você. Por isso, nesse ano de 2024, nós veremos uma fé ativa, onde nós estaremos orando uns pelos outros e veremos milagres, como nós vimos nessa noite. Por quê? Porque viveremos a dimensão de fé mútua, para dele aprender todas as coisas que precisamos até que o Senhor venha, em comunhão com os nossos irmãos, porque isso revela o amor de Deus, que vivamos em unidade e em comunhão uns com os outros, para também cuidarmos uns dos outros em fé mútua.